Olá, pessoal. Eu vim aqui falar sobre uma questão que caiu no ciclo de física, que muita gente teve dúvida nessa questão. Se vocês não sabem, eu que fiquei encarregado de corrigir essas questões de vocês no ciclo, e eu tive a oportunidade de ver as dúvidas de todos os alunos. A principal, acho que a dúvida mais básica que pegou alguns alunos era. Acho que a principal mesmo foi a de perceber que a normal entre esses dois bloquinhos aqui era zero. Isso foi o que pegou a maioria dos alunos. Mas por que que isso acontece? Se você olhar no desenho original que se aproxima desse, esse fio aqui está na vertical, tá bom? Se esse fio está na vertical, significa que esse bloco está colado nesse no limite. Ou seja, a força de interação aqui só vai existir se tiver uma tendência contrária de movimento dos dois, ou seja, ou o M se move para cá e o M se move para lá. Se a gente for analisar a questão como um todo e ver as forças que estão sendo imprimidas aos blocos, ou seja, primeiro a gente tem que considerar que essa normal é zero. A gente pode analisar se ela é ou não zero. Considerando que ela é zero, significa o quê? Que nenhuma força está sendo imprimida na horizontal nesse bloco. Ou seja, o movimento dele é vertical. Só que o M não é a mesma coisa. Aí entra a segunda dúvida que eu acho que muitos alunos tiveram. Aqui, ó. Quem que seria a força resultante no emisão? Gente, a força resultante no emisão, ela é essa tração aqui, ó. Porque essa tração, ela está sendo imprimida na polia que está conectada ao bloco emisão. Então, essa força aqui é sobre o bloco emisão. Gente, o bloco emisão é tudo isso aqui junto com a polia. É um corpo só, não tem como separar. Então, a única força horizontal que eu tenho nesse bloco aqui é a tração empurrando ele para a esquerda. Ou seja, eu tenho uma força empurrando o M para a esquerda e nenhuma puxando o bloco para a esquerda. Ou seja, o deslocamento relativo desses dois blocos é para eles se separarem. Se eles estão se separando, a normal é zero. Não tem nenhuma força puxando o M para a esquerda junto com o Mzão. Entenderam? Então, tem que considerar, primeira coisa da questão, que essa normal é zero pela geometria da questão. Eles estão simplesmente num contato passivo, aqui não tem nada puxando um com o outro, e o movimento do M é para a esquerda, e o do Mzinho é de continuar no mesmo lugar que ele está. Não preciso falar do bloco Mzinho, que a única força atuante nele é a força de tração puxando ele para a direita. Tá bom? Então, primeira coisa que tinha que considerar, normal igual a zero. Se vocês considerassem qualquer coisa que a normal não fosse igual a zero, ia dar outra resposta que não era do gabarito. Isso aconteceu com muita gente que estava no caminho certo, fez todo o resto da questão correto, mas por ter considerado que a normal não era igual a zero, deu uma resposta diferente do gabarito. Tá bom? Então, vamos considerar o resto da questão. Agora vem a segunda parte, que pelo método que o professor fez no gabarito, ele fazia por movimento relativo. Como ele já fez a resolução do método do movimento relativo no referencial do Mzão, eu decidi fazer por vínculo normal, que algumas pessoas também fizeram, e para tirar a dúvida do pessoal que provavelmente teve a mesma dúvida, né, de como fazer por vínculo, e tipo, muita gente que chegou em tudo das equações, mas na hora do vínculo não terminou a questão. Então é o seguinte, a maneira mais fácil de fazer um vínculo, você pode fazer por vínculo geométrico, fazer os deslocamentos aqui e tal, fazer o comprimento do fio, dá certo, dá a mesma coisa, dá a mesma relação da aceleração. Mas o interessante dessa questão aqui, para não fazer desenho e também fazer pouca conta, é fazer por método do trabalho nulo. Ou seja, o trabalho da tração é igual a zero. Quem que é o trabalho da tração? A tração está puxando esse fio para a direita, esse bloquinho para o bloco Mzão para a esquerda e o bloco Mzinho para cima. Mas aí a gente coloca os deslocamentos que a gente já sabe onde são os deslocamentos. O deslocamento desse bloco é para a direita, esse aqui é para cá, que tem a tração empurrando, e esse aqui para baixo. Então, considerando esses sinais, quem seria o trabalho da tração? Seria tração vezes deslocamento x1, que está no mesmo sentido. Positivo para o xm, porque também está no mesmo sentido. E negativo para o bloco 2, porque está no sentido contrário. Então ficaria isso aqui, corta as trações, x2 é igual a x1 mais xm, e aí temos a relação que A2 é igual a 1 mais a mzão. E esse é o vínculo correto da questão.
Sabendo isso, vamos isolar os blocos. Relação do 1, do 2 e do Mzão, que a tração é a única força resultante. A tração é a única força resultante no bloco, Mzão também, igual ao bloco 1. E peso menos tração é igual à força resultante no bloco 2. Daí o que a gente tira? Se a gente substituir o vínculo, a gente encontra isso. E se a gente igualar essas duas trações aqui, a gente encontra a relação entre a aceleração e a aceleração em emissão. Com isso, a gente pega e substitui na equação 2 e obtém a resposta final, direto. Tá bom? É só resolver a conta aqui. A gente encontra essa que é a resposta correta. Tiveram várias respostas diferentes, com considerações diferentes. Mas, revisando, pessoal, a força resultante no bloco emissão é puramente a tração que está puxando aqui para a esquerda. Você desconsidera as forças verticais no emissão, por causa do vínculo, você sabe que ele está se movendo horizontal. Mesma coisa com o bloco 1, você só considera ele na horizontal. E o bloco 2 puramente na vertical, porque o movimento dele é só na vertical, não tem nenhuma força puxando ou empurrando ele para os lados. Muita gente escreveu as 6 equações completas, assim, x, y, mas não precisa. Você só precisa dessas 3 sabendo do vínculo. Por isso que eu só escrevi essas 3 aqui. Inclusive na correção eu só considerei as equações nas direções corretas. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido e tirado suas dúvidas sobre essa questão. E até mais.